Bom dia, gente esquisita. Gente, olha só, tá na semana de revisão, né? Vocês estão sabendo, né? Vocês receberam um comunicado aí, não receberam? Hein, gente? Respondam aí. Vocês terão uma prova, certo? Infelizmente nada, Rafael, tem que ter prova. Não vai ter prova, a gente dá aula, vocês estudam para quê? Para nada? Ah, professor, a gente aprende tanta coisa na internet não tem prova. Então, olha só, é o capítulo 1 e 2, não é isso? Hein, turma? É 1 e o 2? Presumo que sim, gente. Chique é outra coisa, né? Gente chique fala presumir. Eu que desativei de propósito, estava mandando um áudio para a coordenação da escola, eu não queria que vocês ouvissem. Vocês acham que eu vou mandar áudio para a escola e vocês ouvindo? Eu estava falando muito mal de vocês. O que está acontecendo, Lohane? Bem, nós estamos em uma pandemia, né, com um vírus chamado corona, que desenvolve uma doença chamada Covid-19. Isso está acontecendo, mas o que você quer saber? Por isso que eu estou em casa, vocês também estão em casa, assistindo aula, né? Devido a uma pandemia. Se você quiser que eu explique o que é pan, o que é demia e une esse prefixo ao sufixo e ao próprio radical da palavra, você pode contar comigo. Que eu sou seu professor de literatura, mas graças a Deus eu entendo de gramática. Turma, olha só, eu vou pegar. Se vocês quiserem, eu mando esse material depois para vocês. Ou vocês me adicionam lá naquele grupo que vocês falam um bando de besteira, eu mando para o Davi ou para a Natália. Eu acho que eu tenho o Davi, Natália. Eu acho que eu tenho um Robson no WhatsApp, não sei. Eu sei que eu tenho Davi, Maria Júlia também eu tenho. Né? Aí vocês que sabem, gente. Eu vou pegar aqui, eu vou dar uma revisão para vocês, que coincidentemente é a matéria do 9º ano. Então, eu vou aproveitar, porque olha só, eu vou perguntar algumas coisas para vocês sobre esse conteúdo, tá tudo no livro de vocês, tá, gente? E vocês vão estudar isso. Eu devo perguntar algo também do. Devo perguntar algo sobre algum poema voltado para esse assunto. E também que vocês leiam o paradidático, né? Que eu acredito que vocês já têm lido, né? Turma, eu vou pegar e vou passar aqui, tá? Vou discutir um pouco com vocês sobre o que é. Estão vendo aí a tela? Gente, eu nem sei, eu vou conversar com a Suzana sobre, tá? É, Antígona. Depois também, qualquer coisa, eu coloco um resumo de Antígona, tá? Vou ver o que eu faço. Só um minuto, gente. Daqui a pouco eu mando os dados todinhos lá, tá? O Davi, você me coloca lá naquele grupo lá da tua turma, por favor. Deixa eu ver aqui.
Mas não vai ser para ficar. Gente, mas quem está começando a falar de livro paradidático sou eu, vocês perceberam isso? Porque se eu não falasse, eu acho que vocês nem falariam. Eu vou pegar, vou fazer um resumo básico para vocês poderem estudar, né? Porque geralmente paradidático eu passo trabalhos de literatura, né? E vocês se safaram dos meus trabalhos de literatura devido à pandemia, né? Lembram disso? Gente, eu vou compartilhar aqui 1 e 2, tá? Os capítulos da prova. Eu vou até confirmar aqui que a Suzana me mandou um áudio. Professor, o senhor está mudo. Fala, Cubão. Eu acho que ele não me ouviu. Sou eu, Cubão, GH, pô. E aí, galera? Passa a visão. Boa. Como tá essa quarentena? Ah, entendi antes. O professor caiu? Não, ele tá mudo. Não, gente, eu não tá. Ana tá me mandando Volta. um áudio, eu não vou ouvir o áudio que ela está me Pô. Os menores são lerdão. Tão de malora. E a minha imagem está aqui, como é que eu caí? Vocês me fazem umas perguntas assim, porque tem perguntas que não merecem ser respondidas, né? Esse tipo de Pique Vasco. agora. Gente, olha só, eu vou colocar o capítulo 1 e o capítulo 2. Estou perguntando umas coisas que a Suzana está me respondendo, sei lá. Você está mutado? O que é mutado? Mutado? O que é isso? Mutado é quando você fica mudo. Ih, cara, respeita, eu ia falar primeiro. Olha só, gente, primeira coisa, vamos entender o que é literatura, né? O livro de vocês, ele começa a falar sobre literatura como arte, a arte da palavra, né? Então vamos entender isso mais ou menos, o que seria essa coisa de literatura. Então, olha só, é uma arte tradicionalmente verbal. Por que é uma arte tradicionalmente verbal? Tradicionalmente é algo que passa por uma tradição verbal. Verbal, nesse contexto, significa palavras, né? E essas palavras elas são organizadas de forma a originar um texto que seja pautado e, ao mesmo tempo, com senso crítico. Daí nós temos uma das conceituações de arte. É um relato recriado pelos recriadores sob a ótica da ficção. Por que é sob a ótica da ficção? Gente, eu acredito que com essa aula da revisão, o que vocês não entenderam durante todas as aulas de literatura, vocês vão entender hoje. Então, olha só. Exemplo, vamos dizer que eu recrie, isso eu já expliquei na sala para vocês uma vez, que eu fale que vocês são uma turma de uma escola que fica localizada no bairro da Sulacap, e que vocês têm um professor de literatura que se chama Ronaldo. Isso significa que é um fato real, mas a partir do momento que eu escreva, que eu recrie esse relato e todas essas possibilidades de informações que vocês me deram, não vai ser eu, Ronaldo, que vou estar lá. Não vão ser vocês que vão estar lá. Eu vou precisar de atores para representar vocês. Eu vou precisar de um ator para me representar. Então, isso é como se for... Isso é uma ficção.
Foi baseado em fatos reais? Foi, mas não é o real. O real é o que eu estou vivendo nesse momento agora. Estão conseguindo entender aí, turma, o que eu estou falando? Essa questão de realidade e essa questão de ficção. Sim. Você está falando, você pode cair, o Breno, na questão da literatura, ela antigamente ela ser algo extremamente tradicional, porque antigamente a literatura ela só era vista se ela estivesse no livro. Por que eu estou falando isso para vocês antigamente? Antigamente existia um livro. Ele quer que eu faleça? Sim. Faleça é o verbo falecer, é morrer no imperativo. Existe. Ô, gente, então olha só. Eu chego e falo, Breno, eu teria literatura, né? Eu tenho literatura clássica, literatura antiga. A literatura antiga, eu precisava da linguagem formal, da norma culta, para poder utilizá-la. Para poder existir literatura, teriam que ter escritores, e eu preciso do livro. Atualmente, 2020. Eu posso escrever literatura em algo que não seja em livro. Eu posso ler literatura através da internet, que é o que mais é visto hoje em dia. A literatura ela pode ser escrita por pessoas, por qualquer pessoa que entenda e tenha conhecimento sobre aquele assunto. E a literatura ela não precisa ser escrita somente na linguagem formal, como era antigamente. Eu não sei se é isso que você está me perguntando, Breno. É isso que você está me perguntando? Da própria definição de literatura ser essa. Eu acredito que seja isso que você esteja me perguntando. Então, houve essa mudança, né, na literatura. E nem por isso deixa de ser literatura. Lembra que eu falei com vocês, turma, que a Valesca Popozuda ela foi à USP e cantou Beijinho no Ombro? Foi para vocês que eu falei isso? Coloquem um joinha aí para eu saber que foi, senão eu vou ter que explicar. Não foi. Exemplo, a Valesca Popozuda, ela pegou e escreveu aquela letra lá, Beijinho no Ombro. Vocês já ouviram falar disso, não já? Que ela fala beijinho no ombro para o recalque passar longe, beijinho no ombro para as invejosas de plantão. Valesca Popozuda escreveu isso. E aí, turma, existe um filósofo chamado Schopenhauer, que ele dizia que quando nós não podemos com os nossos inimigos, a melhor forma é que o inimigo esteja ao nosso lado para ele ver o nosso crescimento. E isso seria o maior castigo para o inimigo, ver a nossa evolução. Gente, se a Valesca Popozuda sabia ou não sabia da existência de Schopenhauer, isso Ronaldo, eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sei dizer. As pessoas criticaram, diziam que ela não sabia, que aquilo foi mais simples coincidência. Eu não sei, gente. Pode ser que realmente a mulher estudou. Não é porque a mulher é funkeira que isso não quer dizer que ela tenha acesso à informação. Fulano é funkeiro. Fulano é funkeiro, mas fulano não pode raciocinar. Fulano é funkeiro, fulano não pode ser inteligente. Isso é muito preconceituoso, né? E aí, turma, o que aconteceu? A USP tem um coro, um coral de música, e elas cantaram. Porque se a USP é clássico, erudito, é tradicional, faculdade pública, você precisa fazer um vestibular para estar na USP. Caramba, São Paulo, né? E o coral de lá, eles cantaram Beijinho no Ombro para o recalque passar longe. E daí teve uma dúvida, né? Será que foi o popular que se tornou erudito ou será que foi o erudito que se tornou popular? Gente, eu já tive a impressão de falar isso para vocês. Eu nunca falei isso para vocês. Se eu não falei isso para vocês, foi para o 9º ano. Eu nunca falei sobre isso para vocês. Eu estou falando com vocês no 9º ano. No 1º ano, me respondam. Não, que eu me lembro. Não sei. Não Não, falou, não. Tenho não certeza. falou, não.
falou não. Não, professor, foi pro 9º ano, eu lembro. Até que a Luísa comentou pro que você tinha 9º. falado sobre a Valesca Popozuda. É, Eu lembro. sobre o Shopping Árvore. Ah, tá. Então, olha só. Mas aí, agora, vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam o que eu quis dizer com essa coisa Sim. de arte? Gente, Sim, tem muito sim. preconceito. Tem muito preconceito. Eu tenho um professor muito querido em literatura, porque é aquilo, né, gente? Você respeita as pessoas pelo que ela é. Às vezes você não concorda com o que ela fala, mas você respeita. Eu sou muito dessa opinião. Às vezes a pessoa está falando uma besteira, eu prefiro ficar quieto, porque eu acho que tem hora que é mais difícil você tentar convencê-la, porque ela acha que aquilo é uma verdade, que aquilo é o certo, né? Então, gente, ele falava muito que o Don Quixote de la Mancha, existe um livro, um clássico de literatura espanhola, chamado Don Quixote de la Mancha, que foi escrito pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes. Teve uma novela chamada Bom Sucesso, que acabou há pouco tempo, que era protagonizada pela Grazi Massafera. E o Antônio Fagundes andava numa cadeira de roda, ele era dono de uma livraria. Vocês lembram dessa novela? E ele estava começando a ficar... Sim, Rafael, esse livro é incrível, eu amo esse livro. E o Don Quixote, ele começava a chamar Dulcinea, que não era Dulcinea, e ele via os moinhos de vento como monstros. E ele começava a lutar contra os próprios moinhos de vento. O meu professor de literatura dizia que isso não era literatura, gente, eu ficava louco. E ele fala também, o meu professor, ele diz que funk não é literatura. Eu entendo, porque nem todos os funks terão conotação. Porque quando a gente estuda literatura, a gente entende que para ser literatura tem que ter conotação. Mas quando eu chego e falo para vocês, era só mais um Silvia, que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Isso não é literatura? Era um domingo de sol, ele saiu de manhã para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã. Isso não é narrativa? Não tem personagem? Sim. Isso não é literatura, primeiro ano? Claro que é literatura. É porque o meu professor ele estava tão voltado para o clássico, que ele não deixava que o novo fizesse parte. Estão conseguindo entender, gente? Então, é literatura. Agora, olha só. Gente, vocês sabiam que o maior poeta, sem falar de religião, mas vocês sabiam que o maior poeta de todos os tempos é Jesus Cristo? Já ouviram falar disso? Meus alunos católicos evangélicos já ouviram falar sobre isso? Que o maior poeta de todos os tempos é Jesus Cristo. Maju, é o Jesus Cristo. Por que que é o Jesus Cristo? Porque a ideia de Jesus Cristo está associada à Bíblia. E a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Gente, eu não sou... Vocês sabem que eu não sou católico nem evangélico. Mas vocês sabiam que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia por causa disso. Eu leio a Bíblia, que se Jesus Cristo é o maior poeta de todos os tempos, eu, como professor de literatura, eu tenho que ler a Bíblia. Sim, é maravilhoso. Gente, eu amo Apocalipse, vocês acreditam? Amo Apocalipse. Ó, é um relato... Tá, a ótica da ficção. Ao ler um texto literário, a gente se aprendeu o conhecimento linguístico, ou seja, gente, a literatura ela faz você aprender linguística, ela faz você aprender o que o professor de português te enche o saco. A literatura te faz entender de uma maneira comum, natural, automática, não como a gramática te força. Aprende-se também o conhecimento do mundo por meio das vivências dos personagens recriadas. Turma, vocês sabem... Eu já perguntei para vocês se existe diferença entre mundo de conhecimento e conhecimento do mundo. Existe diferença, gente? Eu já perguntei isso para vocês alguma vez. Estou colocando no chat isso aqui. Calma, deixa eu ver o que vocês estão falando. Já sim, me evoquei. Gente, vocês estão falando de quê? Você lendo a Bíblia, você entende, é lindo. Sim, Milene. Yasmin. Será mesmo que se equivocou? Gente, eu estou perdido. Eu também. Eu acho que... Vocês estão falando de quê, gente? Agora era sobre a pergunta. Do conhecimento de mundo?
Eu acho que você não perguntou isso pra gente, porque eu me lembre, né? Ah, mas olha só, então eu vou perguntar agora. Existe diferença entre conhecimento de mundo e mundo do conhecimento? A pergunta eu coloquei no chat agora. Se existir, eu não sei. Quando eu falo, turma, mundo do conhecimento, é diferente de eu falar conhecimento de mundo? Sim, Rafael. Yasmin, sim, claro que sim, gente. Porque o mundo do conhecimento, sim, Breno, sim, sim. O mundo do conhecimento é o que, olha só. Vocês estão na escola. Para vocês estarem na escola, existe um sistema que tem um professor que vai passar um conteúdo de várias disciplinas. Então, exemplo, física, vocês aprendem um tipo de conhecimento que é diferente do conhecimento que você aprende em química, que é diferente do que você aprende em inglês, que é diferente do que você aprende em gramática, que é diferente do que você aprende em literatura, que é diferente do que você aprende em geografia, filosofia. Ok. O professor, ele te ensinou. Com isso, você vai pegar e vai ser avaliado de uma maneira sistemática. Vai ter uma prova, enfim, vai ter uma avaliação que você tem que comprovar para a escola, para aquela comunidade, que você aprendeu alguma coisa que aquele professor te ensinou. Só que você não aprende só na escola. Tem outros lugares que você aprende alguma coisa. Você aprende com a sua mãe, você aprende com o seu pai, você aprende com o seu amigo, você aprende lendo alguma coisa, você está jogando no computador, jogando videogame, turma, você aprende. Gente, eu aprendi muita coisa jogando videogame quando eu era moleque. Desenho, assistindo a Caverna do Dragão, assistindo a Thundercats, assistindo Jiraiya, eu aprendi muita coisa. Pô, mitologia grega, eu aprendi muito jogando e lendo. Então, tem exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, vamos dizer que, sei lá, que o Hugo esteja com um capu na aula, eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Aí vocês estão dormindo, aí eu chego para o Hugo e estou querendo que o Hugo tire o capuz da cabeça. Aí eu chego para o Hugo e falo assim, Hugo, tá querendo que eu seja o lobo mau? Se eu falar isso, vocês vão entender lobo mau. Por que o professor está falando lobo mau? Ah, porque o Hugo está com capuz. Então o professor está querendo dizer que ele é chapeuzinho e ele está fazendo menção ao conto de fadas. Só que vocês, certamente, isso aí, Lohane, só que certamente vocês, na escola, no sexto ano, contos de fadas é uma matéria de sexto ano que o professor de português ensina a vocês, o professor de redação. Mas antes de vocês estarem lá no sexto ano, alguém já explicou para vocês sobre a Chapeuzinho Vermelho, e não foi na escola. Certo, turma? Então, isso significa que vocês têm um conhecimento de mundo. Gente, quantas vezes vocês... sim, Rafael, quantas vezes vocês não aprendem, exemplo, uma matéria? O professor está falando, está falando, está falando. Às vezes não é mais fácil você aprender com o seu colega? Às vezes um colega não tem um vocabulário muito mais próximo do seu. Porque, exemplo, Sim. eu chego ali e falo assim, eu vou usar termos técnicos para ensinar gramática, alguma coisa. Aí, sei lá, vocês vão falar com você, caraca, maluco, não viaja não, você pega essa... Aí você, sei lá, coloca uma palavra chula e faz isso, presta atenção, ô moleque, presta atenção, burro pra caralho. A forma que você vai falar com o seu colega, a intimidade que você tem com ele é diferente do seu professor. Então, às vezes, quando você está com dúvida, é muito mais fácil você aprender. Gente, a Lavínia estava querendo assistir as minhas aulas. Alguém manda aí o link para ela. Ela falou. Caraca, eu querendo assistir nenhuma aula, ela tá querendo assistir a dela e mais nas nossas? Que porra é essa? Gabriel, pessoas comprometidas. Era o que eu tava pensando agora. Pessoas comprometidas com a intelectualidade, com a educação, assistem às aulas, né? Professor, eu assisto só as suas, porque você é o melhor do mundo. Você é o melhor do mundo. Fala esse tipo de coisa para o professor ouvir. Seu lindo. Tá bom, tão sincero. Ó, turma, então essa parte Gabriel tá apaixonado. sobre o que é literatura, eu acho que todo mundo compreendeu, né? Então, olha só, gente, a literatura ontem e hoje. O Breno já me fez uma pergunta, eu falei alguma coisa, eu nem sei se era essa pergunta que ele tinha me respondido, mas olha só, antigamente o termo literatura era associado ao bem escrever. Essa característica era normalmente relacionada à língua culta
e suas respectivas regras gramaticais. Além disso, era considerada literatura aquilo que fosse impresso em um livro. Os escritores contemporâneos estão mais próximos a quebrar as regras gramaticais que as obedecer. E um suporte que está sendo muito utilizado é a internet, por meio de blogs, por exemplo. O livro ainda é produzido e lido, todavia a literatura não se restringe a suporte impresso. Gente, quem é meu aluno há tempos... De outra turma? Como assim outra turma? Somos 25 na sala. Não tem ninguém de outra turma aqui, o Rani. Para de maluquice. Ô, gente, olha só. Sim. Gente, eu tenho a necessidade de estar com um livro. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho a necessidade de tocar o livro. Eu não consigo. Eu até leio, sabe? Eu leio alguma coisa, mas eu não consigo. Eu tenho que estar com o livro, eu tenho que pegar o livro, eu tenho que estar folheando o livro, eu tenho que puxar seta, eu tenho que sentir o cheiro do livro. Sei lá, eu acho que literatura é isso. Eu não consigo essa coisa de ficar no celular lendo livro. Eu não consigo. Não consigo isso. Ó, mas também não critico quem consiga. Ó, definição de literatura, né? O que seria literatura? Leia para mim o primeiro, Cuba. Cuba leu o primeiro, Maria Júlia leu o segundo, Breno leu o terceiro, Lohane leu o quarto. Leiam que eu vou discutir. 1, 2, 3 e já começou. Definição de literatura. Lembrando que isso tudo está no livro de vocês, tá? Só que eu resumi. Bom. Uso estético da linguagem escrita, arte literária. Ah, tá. Agora eu tenho que discutir, né? Então, olha só. Uso estético da linguagem escrita e arte literária. É uma arte que vai ter conotação, vai ter emprego de palavras com norma culta. Quem pode ler, então, gente, no lugar da Maria Júlia aí? Vai, gente, alguém leia para mim, por favor. Eu não estou na sala, não, tem 40 minutos. Se vocês falarem que eu não dei revisão, vocês vão ver o tumulto que eu estou fazendo. Leiam, gente, é só ler. Alguém leia, por favor, meu Deus. Conjuntos de obras literárias de reconhecimento do valor estético, pertencentes a um país, época, gênero e etc. Muito obrigado. 3. Conjunto de obras... Ih, deixa eu ler o 3, tio. Eu estou explicando. A pessoa lê e eu explico. Ah, tá. Aí o 3 eu posso, tá bom? Se você deixar. Então, olha só, gente. Eu estou em Londres, eu estou na Inglaterra. Se eu estou na Inglaterra, que é diferente do Japão, que é diferente do Brasil, que é diferente de Portugal, que é diferente da África do Sul. Países diferentes. O que está querendo dizer? Que com isso, a questão cultural, eu vou ter no livro, por exemplo, se eu falar de carnaval, dificilmente você, na Inglaterra, você não vai ter romance falando de carnaval. Você vai falar de alguma coisa voltada para as festas, para a cultura da Inglaterra. No Japão, mesma coisa na África. No Brasil, eu vou falar de coisas voltadas para o lugar de onde o meu público vai ter essa cultura. Exemplo, se eu traduzir para uma outra língua um livro do Brasil, eu vou ter que explicar, vou ter que colocar notas de rodapé, explicando para as pessoas o que é aquele evento que acontece no país, em que época, para quê. Gente, que isso? Aí vocês ficam conversando no chat, tô achando que alguma coisa de literatura é besteira. Vai, Hugo. Caraca, tu falou que ia ser eu, professor. GH. Não vai, a Gabriel, tá bom. Eu achei que era o Hugo. Conjunto de obras científicas, filosóficas e etc. Sobre determinada matéria ou questão. Bibliografia. Ó, gente, então olha só. Eu vou ter filosofia, eu vou ter ciência, também vai ser literatura. Vai, Lohane.
Fantasia, irrealidade e ficção. Por quê, gente? A partir do momento que a literatura vai se tornar ficção, vai se tornar fantasia, vai se tornar irrealidade. Funções da literatura. A literatura, ao contrário de diversos textos não literários, como a carta, a receita e o convite, não possui uma função utilitária. Ou seja, gente, a literatura, receita de bolo, você está lendo para fazer um bolo. A literatura ela não tem essa função. A literatura ela não quer levantar bandeira de nada. Você tem que entender e ponto. Você tem que compreender. Ah, professor, eu não posso ler esse tipo de texto de literatura porque o meu Deus não permite isso. Não, gente, Deus não permite você ser ignorante. Porque não é porque você lê um tipo de texto que você vai mudar na sua religiosidade ou na sua fé. Né? Pelo amor de Deus. Isso significa dizer que a natureza da linguagem literária não é especificamente informar, convencer. Convencer. A literatura ela não tem que te convencer. Você tem que entender o que está sendo interpretado. Caramba, o livro fala de um homem que desafia as leis de Deus. Mas aí não é você está queimado, está amarrado. Não, gente. Você está lendo aquilo, não está querendo colocar você naquela... que você mude de religião, né? Uma vez tacaram um livro na minha cara, porque eu estava participando de uma seita. Falaram até isso para mim uma vez. Literatura alemã, Goethe, falaram isso para mim. Meu Deus, quanta ignorância. Ela assume as funções de modo a atribuir significados aos textos conforme a pretensão do autor. Então, olha só, gente, são 3 grandes funções. Denúncia social, que é o primeiro que nós estamos vendo. A literatura vai denunciar. Exemplo, nós estamos agora... Existe um governo, uma administração. Então, os intelectuais eles vão começar a escrever poemas falando de algo que está errado no governo. Ó, é a expressão de uma sociedade e seus problemas. Ela pode funcionar como um meio de conhecer e de fazer notar a realidade de um país ou região. Por meio dela, o leitor pode avaliar e compreender os processos históricos que o moldaram. Publicações de livros que abordam temas como guerras ou catástrofes naturais, por exemplo, são uma forma das pessoas tentarem compreender o que aconteceu, de refletir sobre como foram atingidos e tentar combater isso. Gente, lembra do navio negreiro? Existe um poeta chamado Castro Alves, que é o poeta dos negros, né? Perífrase. E aí, figura de linguagem, professor de gramática deve ter ensinado isso para vocês. E aí, gente, no navio negreiro, ele começa a fazer o quê? Ele começa a... Ele começa a falar sobre os maus tratos que os negros passavam nos navios quando vieram aqui para o Brasil. Como eram jogados ao mar, eles eram jogados ao mar, eles também eram torturados, castigos, morriam por maus tratos, leptospirose, né? Então, denúncia social. A literatura, turma. Aqui, ó, nós estamos vendo Jesus Cristo no Alto da Compadecida, que foi o livro que eu trabalhei no 9º ano, turma, que colocou Jesus Cristo negro. Por quê? Denunciando a questão do preconceito, onde uma das personagens dizia que Cristo era branco, que Cristo não podia ser negro. Como assim, né, gente? Cristo pode ser da cor. Deixa eu mostrar o cachorro. Eu? Que cachorro, gente? Do livro? Pode ser até mulher. Que história de cachorro é esse? O meu cachorro? Que história é essa, gente? Por que eu vou mostrar meu cachorro? Tem. Professor, você não tem cachorro, não? Mostra o cachorro. Gente, mas ele não está aqui agora. Ele está em outra parte. Ah, filha. Ah, tá. Gente, que maluquice. Eu estou achando que é o cachorro do Alto da Compadecida. Investigação psicológica. Então, olha só. A literatura ela vai ter investigação psicológica. Por quê? Quando você lê um livro, tem personagens. Essas personagens elas vão agir de alguma forma. Elas terão atitudes que você irá concordar ou discordar. E dali, gente, você vai começar a criar a sua própria crítica e a sua própria opinião acerca daquela personagem.
Você vai falar assim, caramba, ela é manipuladora, ela é egoísta, mas ela é tão bonita. Ah, ela é bonita, mas ela é manipuladora, ela é egoísta. Então, isso seria a investigação psicológica das personagens. Estão entendendo, turma? O que eu estou falando aqui? Coloquem o dedinho aí, o joinha para mim, por favor. Vocês estão entendendo o que seria denúncia social? Vocês estão entendendo o que é investigação psicológica? A investigação psicológica, turma, é algo voltado para o comportamento da personagem. Então, tá, vamos à última agora, que é o entretenimento. A literatura como entretenimento. Entretenimento, turma, seria o quê? Diversão. Ó, pensar o tempo, entreter, divertir o leitor também é função da literatura. Encontrado em textos que possuem teor humorístico. Tem textos que nós lemos que são engraçados, né? Linguagem literária. Os textos podem apresentar dois tipos de linguagem, a literária ou a não literária. A literária, turma, geralmente é a que tem figura de linguagem. A não literária é a que não tem figura de linguagem. Geralmente são os textos jornalísticos, tá? Polissemia. Nós já vimos isso também. Eu expliquei isso para vocês, está no livro, né? O texto literário caracteriza-se por apresentar um conjunto de significados. Por vezes, a mesma palavra adquire vários sentidos. Lembram disso, turma? Observe um exemplo de polissemia. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Então, 3 exemplos, 3 diferenças, né? A mãe vela, a mãe zela, a mãe protege. O barco à vela é a forma, o pano, né? Aquele tecido do próprio barco. E luz, aqui a menina acendeu uma vela, seria a substância. Luminosidade, luz. Metáfora, eu acredito, né, gente? Vocês estão lembrando o que seja? Metáfora, no caso, uma figura de linguagem. Gente, todo mundo está lembrando o que é metáfora? Ok? Então, todo mundo está lembrando o que é metáfora? Todo mundo está lembrando o que é comparação? Gente, isso eu ensinei em gramática, gente. Tá. Gente, vai ser isso. A prova de literatura vai ser isso. Vou mandar um resumo para vocês do livro, tá? Que eu devo fazer umas 2 a 3 perguntas do livro. Vou mandar uma folha com exercícios para vocês também, desses slides. O que vocês acham? Gente, todos vocês estão no grupo do WhatsApp? Tem alguém que não está no grupo do WhatsApp? Não, professor, todos estão no grupo do WhatsApp. Todos? Todo mundo. Tem a mãe de todo mundo também. A mãe? Não, brincadeira. A mãe dos alunos que não tem telefone, elas estão também. Então tá. Então eu vou pegar e vou mandar para vocês esse PowerPoint que eu expliquei e eu vou dar uma folhinha como documento. Eu já vou mandar, vou acabar a aula aqui e vou mandar para vocês. Alguma dúvida até aqui, turma? Zero dúvida, zero dúvida. Então, todo mundo vai tirar 100 em literatura. Sim. Gente, eu acho que hoje vocês entenderam alguma coisa, né? Quer dizer, eu não estou falando que vocês não entendem nada, não. Vejam bem, não é isso. É porque grande parte da turma fala que literatura é difícil. Eu acho que o difícil não é literatura, o difícil é interpretar poema. O que eu vejo a dificuldade de vocês em literatura é interpretar poema. Mas eu acho que ficou claro, né? Esse PowerPoint ficou claro, gente, para vocês? Clareou mais o que nós estávamos aprendendo? Eu acho que deu um upgrade, né? Aí, né? O que vocês não entenderam ainda é que o problema de vocês não é literatura. O problema de vocês é interpretar poema. É diferente. Porque literatura tem outros textos. Não é só poema. Turma, vai acabar, eu estou com menos de 1 minuto. Amanhã a gente volta, tá? Só que amanhã eu vou voltar com gramática, tá? Beijo.